Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta aula curta, rápida, objetiva para te apresentar o método 5x, que é o método que nós utilizamos aqui na Agência Renova para criar os nossos conteúdos e para criar também os conteúdos dos nossos clientes, para que você aprenda então a replicar os seus conteúdos sem parecer chata, sem parecer chato, sem parecer repetitivo ou que você não tem criatividade. Então, vamos lá. Então, antes de começar esta aula, eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou Tainá Schmitz, eu sou proprietária da Agência Renova desde 2019. Oficialmente, agora no mês de janeiro, nós completamos 5 anos, mas estamos já na ativa desde setembro de 2019. Somos especialistas em criação de conteúdo e funil de vendas para profissionais da área da saúde e beleza. E somente no último ano, somente em 2024, nós produzimos mais de 1.300 conteúdos. Então, aí são mais de 1.000 conteúdos, né, de experiência, de bagagem, que a gente vem criando especialmente para essa área de atuação. E sabendo disso, né, atendendo tantos clientes, eu sei exatamente por que você não gosta de criar conteúdo. Primeira coisa, porque você tenta fazer tudo do zero. Toda vez que você senta para criar conteúdo, você tenta fazer tudo do zero. Pensar na ideia, pesquisar referências, tirar ideias da sua cabeça, pensar o que você vai vender, qual que é o seu objetivo. Então, você não tem uma linha editorial, você não tem uma estratégia, você não tem uma linha de raciocínio para a hora que você senta para criar os conteúdos, você consiga ter as ideias e que as ideias fluam com mais tranquilidade, com mais rapidez também. E aí você demora horas para criar aquele conteúdo, não tem certeza se era exatamente aquilo que você buscava, que você queria fazer, termina com aquela sensação de que não ficou bom o suficiente. E aí, aquela baixa no engajamento, ou aquele povo que chega lá no teu direct, pergunta o preço e depois some, só reforçam essa crença aí de que você não é bom o suficiente para criar conteúdo, de que você não nasceu para fazer isso, de que você não tem a criatividade e que não adianta ficar insistindo nisso, que criar conteúdo para o Instagram não funciona. Então, essa é a primeira coisa que faz com que você não goste de parar para produzir conteúdo. E até muitas vezes não sobra tempo, porque muitas vezes essa falta de tempo ou é porque realmente você demora muitas horas para produzir aquele conteúdo, e aí realmente você pensa, poxa, tem 1 hora aqui disponível, mas em 1 hora eu não vou conseguir criar esse conteúdo, então é melhor nem começar, né? Ou pode ser porque você acha muito chato, muito desgastante para você, tanto física quanto mentalmente, principalmente, e aí você fica procrastinando aquela tarefa, você fica procrastinando, colocando outras demandas na frente, deixando para depois, deixando para amanhã, e aí nunca sobra tempo de fato para que você pare para produzir os seus conteúdos. Outra coisa que faz você não gostar de produzir conteúdo é postar sem estratégia, que é justamente esse desgaste de você produzir, 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 produzir e não ter retorno. Então, às vezes, você produz conteúdos até todos os dias, talvez, mas você não vê retorno disso. Isso se torna algo cansativo. E quando você não tem retorno, automaticamente você acha aquela tarefa chata de fazer, porque você não vê resultado naquilo que você está fazendo. Outra coisa que pode estar dificultando a sua criação de conteúdo é a falta de um nicho. E esse é um tema muito polêmico aqui, né? Porque muitos profissionais sentem essa dificuldade de nichar, porque já não está vindo cliente, aí eu vou nichar e vou atender só uma parcelinha, só um grupinho de pessoas. E nichar não é isso. Nichar não significa deixar de atender determinado grupo de pessoas, a não ser que você queira, claro. Mas é você conseguir alinhar, ajustar e melhorar a sua comunicação. Porque muitas vezes você não sabe o que postar, não é nem por falta de ideias, mas é por excesso de ideias. E aí você não sabe o que você publica primeiro, ou você fala sobre vários assuntos naquela mesma semana. Então a falta de um nicho também dificulta essa produção de conteúdo, seja por não saber o que postar, seja por ter ideias demais. Então, por exemplo, aqui na Agência Renova, nós somos
especialistas, o nosso nicho é a criação de conteúdos para profissionais da área da saúde e beleza. Significa que a gente não atende outros públicos? Depende, nós atendemos profissionais da área da saúde e beleza. Mas se vier outro profissional até a gente, que nós nos identificamos com o nicho que ele atende, com a área que ele atende, com o serviço que ele presta, a gente vai atender também. Não significa que se ele não for da área da saúde e beleza, a gente não vai atender. Agora, se vier um profissional com uma área muito distinta do que a gente está acostumado a atender, da nossa afinidade, que vende produtos físicos, porque hoje nós trabalhamos com pessoas que prestam serviço, seja atendimento, seja produção de vendas de infoprodutos, né? Aí a gente não pega. Mas não significa que nosso atendimento vai ser exclusivo para essa área. Se for do nosso interesse atender essa outra pessoa, se a gente entende que nós temos conhecimento e expertise para ajudar essa outra pessoa, nós vamos ajudar também. Mas no nosso Instagram, a nossa comunicação é direcionada para profissionais da área da saúde e beleza. E outra coisa que também vai facilitar a criação de conteúdos de vocês, ou, né, que façam que vocês não gostem de criar conteúdos, é a falta de um banco de ideias. Então, você, quando senta para criar o conteúdo, você não sabe o que vai produzir, você não tem nenhuma ideia do que produzir. E o que seria esse banco de ideias que você pode fazer? Ó, não é nem esse o tema da aula, e eu já estou dando de bônus aqui para vocês, tá? Tenha um banco de ideias. E onde que você vai ter este banco de ideias? Você pode fazer um bloco de notas no seu celular. E outra dica que eu gosto de dar muito para os meus clientes e mentorados é: crie um grupo no WhatsApp somente com você. E ali nesse grupo você vai mandar ideias que você vai tendo no decorrer do teu dia, insights, coisas que você ouve do paciente, então relatos de pacientes daquele dia que você acha que dá para produzir um conteúdo, um caso de sucesso de um paciente daquele dia. Então vai anotando, para a hora que você sentar para produzir o conteúdo, você vai conseguir já ter essas ideias ali em mente. Você só vai precisar organizar essas ideias e transformá-la em um conteúdo, tá? Ali você pode colocar tanto esses insights, pode colocar também inspirações que você vê no Instagram, às vezes de outros profissionais da sua área, às vezes de profissionais de áreas distintas, mas que você consegue adaptar para a sua área. Lembrando que inspirar não é copiar, né? Então, você pode ver algum conteúdo lá que você, nossa, seria legal eu criar algum conteúdo nesse sentido para o meu Instagram também. E aí você vai adaptar para o seu nicho, para o seu posicionamento, para a forma que você fala, para a forma que você se comunica. Tá? Mas você pode, assim, pegar inspirações na internet também. E muita coisa que eu faço aqui também, às vezes, é salvar inspirações de conteúdos que eu não concordo, para falar justamente o contrário, para trazer o meu posicionamento sobre aquele assunto. Então, esse tipo de conteúdo você pode trabalhar, pode trazer também para o seu Instagram, que inclusive vai ser muito importante para você conseguir se posicionar, ok? Dito isto, agora nós vamos, então, apresentar o método 5x, que consiste em pegar um conteúdo que já funcionou para você e publicá-lo novamente, porém em formatos diferentes. Antes de mais nada, antes que você pense, nossa, mas eu não tenho nenhum conteúdo que funcionou. Primeiro ponto é que, por que não funcionou? Por que você diz que não funcionou? Muitas vezes você diz que não funcionou, mas é porque você está levando uma métrica que não é tão importante assim, não super engajou, não viralizou. O que é um conteúdo que funcionou? Que as pessoas, pode sim, né? As pessoas engajaram, mas pode ser pessoas assim, que chegaram até o teu direct por causa daquele conteúdo, ou um cliente que te contratou e depois falou, nossa, eu vi aquele tal post que você fez. Às vezes a pessoa nem interagiu com o post, mas tocou ela. Então, conteúdos que você percebeu que trouxe clientes para você, que gerou uma identificação com o seu cliente e principalmente que fortaleceu a sua autoridade, seu posicionamento e seu nicho, certo? O que você vai fazer, então? Você vai pegar um desses conteúdos que você já produziu ou que você vai produzir e você vai transformar ele em 5 conteúdos diferentes, tá? Então, por exemplo, você vai pegar um tema de um post que você produziu e você pode transformar ele num carrossel. Esse carrossel pode ser feito com designer, então, onde você vai colocar ali uma foto sua, um texto, uma cor com a tua identidade visual e fazer uma sequência ali, né, de imagens com esse designer.
Pode ser também um carrossel com fotos, fotos suas, fotos de banco de imagens. Eu sempre gosto de priorizar fotos autorais, né? Fotos suas, fotos do ambiente, fotos do seu consultório, fotos de situações do seu dia a dia. Mas caso você não tenha, talvez, para o carrossel inteiro, você pode colocar também fotos de bancos de imagens, sempre buscando não trazer algo muito engessado, coisas mais diferentes e que fujam do óbvio, tá? Então, você pode transformar este conteúdo num conteúdo carrossel. Outra coisa que você pode fazer também é trazer uma imagem única. Essa imagem única pode ser somente uma foto sua, pode ser somente um fundo com a sua cor principal e uma frase em cima, com o título em cima, e aí você traz toda essa contextualização na legenda. Pode ser também um post nativo. O que é um post nativo? O post nativo é aquele que você faz como se fosse um print do Twitter ou como se fosse um print de um bloco de notas, tá? Eu digo como se fosse porque pode ser de fato, você pode fazer ali, agora nem é mais o Twitter, né, o X, mas você pode fazer ainda diretamente ali por essas plataformas, fazer um print, postar o print mesmo no seu Instagram, mas também hoje, se você, por exemplo, abrir o Canva e você pesquisar lá em designer, bloco de notas ou Twitter, ele já vai dar esse designer pronto para você, onde você só precisa substituir o texto, tá? Então, você consegue fazer isso pelas plataformas também, tá? Outro formato de post nativo é o próprio carrossel feito diretamente pelo Instagram, que é aquele carrossel que você vai pegar somente fotos suas e vai escrever com a fonte do Instagram mesmo. Esse também é considerado um formato nativo para você publicar no seu Instagram, tá? E este post nativo, ele pode ser tanto no formato carrossel também, como imagem única também, tá? Então, você pode decidir se você quer publicar ele no formato carrossel ou como uma imagem única, tá? As duas opções são válidas. Outra opção que você pode fazer agora é de vídeo, um vídeo doutrinando. O que seria um vídeo doutrinando? Um Reels doutrinando é aquele Reels que você está falando com a câmera. Então, você está gravando e você está explicando alguma coisa para a sua audiência, para os seus seguidores, falando de forma didática. E a outra opção de Reels é o Reels escrito, que seria que você colocar, por exemplo, uma imagem de você trabalhando ali no seu computador, você tomando um café, você comendo alguma coisa, enfim, você fazendo alguma coisa que tenha relação com aquele conteúdo, um vídeo ali de uns 8, 10, 12 segundos no máximo, e você vai colocar o título somente neste vídeo e trazer toda a contextualização, toda a explicação daquele assunto, daquele tema na legenda do post, tá? Para ficar mais claro para você, eu trouxe aqui um exemplo prático para você entender como aplicar isso na prática, tá? Então, por exemplo, um carrossel. Eu trouxe um exemplo aqui de uma cliente nossa que é nutricionista, especialista em climatério e menopausa. Então, ela fez um carrossel, um dia de alimentação anti-inflamatória para menopausa. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Deixa eu copiar o link aqui para mostrar na prática como que você vai aplicar o conteúdo 5x no seu consultório, no seu negócio, no seu Instagram, tá? Aqui ela fez um carrossel, então, um dia de alimentação anti-inflamatória para menopausa. E aqui ela trouxe, então, né, a importância dessa alimentação anti-inflamatória e o que fazer, então, no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar e na ceia, para incluir esses alimentos anti-inflamatórios. Então, ela trouxe de forma muito prática, não só os alimentos, mas também como fazer combinações com esses alimentos. E no final, ela fez um CTA, então, para um e-book de receitas, onde ela colocou uma isca gratuita para as pessoas baixarem o e-book dela, ter esse primeiro contato com ela, com o conhecimento dela, para depois ela entrar em contato para ofertar alguma coisa, né? Que isso faz parte de uma estratégia de funil de vendas que a gente trabalha aqui dentro da agência, tá? Um post no formato imagem única, como que você poderia abordar este mesmo assunto como imagem única? Alimentos anti-inflamatórios que eu não abro mão na minha rotina após os 40 anos. Eu preciso sempre mudar o título? Não necessariamente. Você pode replicar todos esses conteúdos com o mesmo título, tá? Mas você pode também
fazer pequenas mudanças ali no título principal e depois trazer o mesmo conteúdo para as pessoas, somente mudando um pouquinho a chamada ali, mas com a mesma intenção, com o mesmo conteúdo depois na sequência, tá? Então, ela poderia, por exemplo, fazer uma imagem única, alimentos anti-inflamatórios que eu não abro mão na minha rotina após os 40 anos. Ela poderia, por exemplo, só colocar uma foto, talvez, de um café da manhã dela, de alguma refeição, que poderia ser ela aparecendo, como poderia ser somente a refeição. Ela poderia postar a foto com o título escrito em cima, ela poderia postar somente um post nativo ali, como se fosse um print do bloco de notas, somente com esse título e trazer essas informações, esses alimentos ali na legenda. Então, seria uma outra opção de estar abordando este conteúdo num outro formato e aplicando o método 5x. Um post nativo, alimentos anti-inflamatórios que eu incluo na dieta das minhas pacientes 40+. Ela poderia fazer, por exemplo, como se fosse no formato print de um Twitter e colocar, então, em cada um dos cards, ela coloca os alimentos e uma breve descrição do porquê que ele é importante, tá? Rios Doutrinando, 5 alimentos anti-inflamatórios para mulheres 40+. Aqui também tem um exemplo. Aqui é um vídeo que ela fez, falando quais são esses alimentos e ela traz alguns exemplos também de combinação muito semelhante ao carrossel que foi produzido, mas agora de forma um pouco mais didática, ela falando, ela aparecendo, justamente para aumentar essa conexão, trazer essa autoridade para a sua audiência, certo? E um Reels escrito, como que ela poderia fazer? Alimentos anti-inflamatórios que eu incluo na dieta das minhas pacientes 40+, e aí trazer esses alimentos na legenda. Observe que aqui, por exemplo, eu repeti o título do post nativo, mas mudou o formato. Um é em imagem, outro é em vídeo, tá? Então, você pode sim repetir os títulos sem medo nenhum, você pode fazer isso e você pode estar replicando os seus conteúdos em formatos diferentes. É claro que você não vai fazer um na sequência do outro, né? A minha recomendação para você é que você faça, por exemplo, um desses conteúdos por mês, ou um conteúdo a cada 15 dias. Então, todo mês, se você criar, por exemplo, 3 conteúdos por semana, vamos dizer que você vai criar 12 conteúdos no mês. Então, você precisa só de 12 conteúdos e depois só replicando esses 12 conteúdos ao longo dos meses em formatos diferentes, tá? Nossa, Tainá, mas só 12 conteúdos? Sim, você pode trabalhar somente em cima de 12 conteúdos. É claro que no decorrer do tempo que você for criando os conteúdos, você vai percebendo que poderia colocar coisas diferentes, você automaticamente vai sentindo essa necessidade de mudança, vai surgindo novos insights ao longo do dia a dia, ao longo dos assuntos vão acontecendo, das notícias, dos insights que você vai tendo em consultório com os pacientes também. Mas para começar, você pode começar com esses 12 conteúdos e depois ir replicando eles e aumentando e melhorando cada um deles, tá? Porque lembre-se que quanto mais específico você for, mais as pessoas vão te ver, te reconhecer como uma autoridade naquele assunto. Quando você tenta falar com todo mundo, você acaba não se comunicando de forma adequada com ninguém. Então, quanto mais específico você for, quanto mais você falar sobre o mesmo assunto, quanto mais você tocar nas mesmas dores, mais a sua audiência vai te perceber como uma autoridade naquele assunto, tá? Então, não tenha medo de reutilizar temas, de reutilizar assuntos, de reutilizar conteúdos mesmo, às vezes conteúdos antigos que você fez, você pode publicar novamente. Se você for perceber grandes perfis, muitas vezes eles replicam conteúdos mais de uma vez e nem é com uma distância tão grande assim, tá? Então, não tenha medo de reciclar e de reutilizar conteúdos no seu perfil do Instagram. E para a gente finalizar, então, aqui eu quero trazer a minha proposta para você que assistiu essa aula, para você que esteve comigo até aqui. Olha só, eu sei que você é bom no que você faz, mas você precisa criar conteúdos para que as outras pessoas também saibam. Eu sei que talvez você não goste de criar conteúdo,
que você não tenha um talento natural para isso, isso é o esperado. Afinal, a sua especialidade é outra, a sua especialidade não é marketing. Mas você precisa criar conteúdo para que a sua audiência conheça o seu trabalho, para que seus seguidores conheçam o seu trabalho e para que eles saibam o quanto você é bom e como que você pode ajudá-las, transformar a vida delas também, tá? Então, eu quero te apresentar rapidamente a minha consultoria Desejo e Vendas. O que está incluso nessa consultoria Desejo e Vendas? Uma sessão comigo para fazermos um diagnóstico do seu negócio. Então, nessa primeira sessão, eu vou analisar como que está o seu perfil, como que é a tua criação de conteúdo, quais são os seus principais desafios e dificuldades, e eu vou analisar também o teu processo de vendas, como que é o teu processo de vendas, o teu atendimento, se você tem secretária, como que é o atendimento da secretária, e nós vamos montar aqui, eu e minha equipe, um plano de ação personalizado para você, e a gente faz uma segunda sessão, que é onde nós te entregamos esse plano de ação personalizado com um passo a passo, te explicando em detalhes cada passo do processo, o que você precisa fazer primeiro, qual que é o próximo passo e mais 30 dias de suporte, de acompanhamento para a implementação. Então, nós não vamos te entregar esse plano de ação e sumir. Nós vamos te acompanhar durante 30 dias, justamente para te ajudar a colocar tudo isso em prática, para que você consiga, de fato, ter os resultados que você deseja, tá? Então, está incluso nessa consultoria uma análise e reestruturação de perfil, um diagnóstico total, integral do seu negócio, criação dos primeiros conteúdos para você saber o que publicar. Então, nós já vamos te entregar nessa segunda sessão ideias de conteúdo para você já ir publicando nesses próximos 30 dias no seu Instagram. Vamos definir junto com você seu nicho, seu posicionamento único. Vamos avaliar, reestruturar seu funil de venda, seu processo de vendas atual, para que você consiga aumentar a conversão, para que você consiga aumentar o número de pessoas que chegam até você com interesse na sua consulta, no seu tratamento, no seu plano, enfim, aquilo que você ofereça nos seus serviços, infoprodutos, e para que você também aumente a conversão, melhorando, às vezes, pequenos ajustes que você faz ali na comunicação, na hora que a pessoa entra em contato com você, já vai aumentar a sua conversão, já vai aumentar o seu faturamento no final do mês. E como que eu faço, então, para ter acesso a essa consultoria? Você vai clicar no botão que está aqui abaixo, vai preencher o nosso formulário de aplicação e eu vou entrar em contato com você para dar os próximos passos, para finalizar a sua inscrição e para a gente agendar já a nossa primeira sessão de diagnóstico, para que a gente consiga fazer um diagnóstico total do seu negócio, reestruturar todo o teu perfil e para que você comece o ano, então, já fazendo as mudanças necessárias para colher aquilo que você merece, para conquistar os resultados que você merece neste ano de 2025. Então, se fez sentido para você essa aula, eu quero que você aplique ali no seu Instagram, que você volte lá no direct do meu Instagram, me conte como que foi, se foi fácil, se não foi, se teve alguma dúvida, os resultados que você teve, e se você ficou com interesse de saber um pouco mais sobre a consultoria, clica aqui abaixo, preenche o formulário de aplicação, nós vamos entrar em contato com você não precisa comprar imediatamente, nós entramos em contato com você, tiramos todas as suas dúvidas e só depois, então, nós finalizamos a sua inscrição. Você pode ficar muito tranquila, muito tranquilo em relação a isso. Um beijo, obrigada por ficar comigo até aqui e eu espero de verdade que você aplique o método 5x no seu negócio e que você colha muitos resultados, mesmo com este conteúdo gratuito.